No terceiro episódio de Ahsoka, tivemos o primeiro vislumbre oficial live-action motherfucker dos Purrgils. E se você não conhece essa criatura, fica tranquilo que eu vou te explicar aqui e agora no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi e continuamos com nossa cobertura da série de Ahsoka. Finalmente podemos ver as criaturas Purrgils em live action, baleias majestosas que a gente conheceu em Star Wars Rebels. Essas baleias são muito importantes para o andamento de Star Wars, para o futuro da saga, especialmente porque expandem literalmente o universo e também apresentam conceitos muito diferentes do que a gente jamais viu em Star Wars. Na prática, os Purrgils são baleias espaciais semi-sencientes que conseguem viajar pelo hiperespaço. Elas viviam no espaço profundo e podiam variar de tamanho. Você tinha Purrgils, por exemplo, com uma altura de 5,5 metros e um comprimento de 30 metros, enquanto outros poderiam ter tamanho de Star Destroyers imperiais. Esse aí era o Purrgil Ultra, um Purrgil gigantesco, que a gente vê que provoca também um estrago massivo em naves gigantescas. Hera Syndulla, líder dos espectros e general da Nova República, classificava anteriormente os Purrgils como pestes, como pragas espaciais, já que se chocavam em naves e prejudicavam também a navegação dos pilotos durante as suas viagens interestelares. Era raro, mas também acontecia de coletivos de Purrgils se chocarem com outras naves durante a viagem pelo hiperespaço, já que essa espécie era capaz de acessar o hipertúnel, que também era chamado de simultúnel, sem a necessidade de motores. Como viviam no espaço sideral, os Purrgils dependiam de um gás verde chamado Clozone 36. Na falta desse gás, os Purrgils poderiam alterar a cor da sua pele, indo daquele púrpura até um cinza e amarronzado também. Conforme se abasteciam de Clozone 36, os Purrgils então tinham a capacidade de metabolizá-lo para combustível de hipermatéria e assim poder acessar o hiperespaço naturalmente. Quando isso acontecia, os tentáculos dos Purrgils se agitavam e brilhavam, carregando então o acesso ao hiperespaço. Inclusive, dá pra ver claramente o Purrgil viajando na direção do pedido de like. É isso aí, deixa o seu like no vídeo, que isso ajuda muito o Diário Rebelde, fortalece meu trabalho e permite que eu alcance mais Wings aqui no canal. Por serem semi-sencientes, os Purrgils até tinham algum nível de comunicação. Ezra Bridger, por exemplo, descreve que quando os Purrgils estavam feridos ou preocupados, eles emitiam um som um pouco triste. Dory. What are you doing? What are you doing? Eles também podiam causar danos não intencionais a naves ou intencionais, quando influenciados da maneira correta. Milênios de anos antes da saga Skywalker, foi o estudo dos Purrgils que permitiu que as espécies da galáxia pudessem colonizar e acessar outros planetas a partir do hiperespaço. Foi esse estudo também que permitiu que fossem criados os Wayfinders para navegação primitiva pela galáxia e também, posteriormente, os motores e hiperpropulsores espaciais. Foi o conhecimento sobre Purrgils e sobre o gás Clozone 36 que ajudou cientistas da galáxia a descobrir o combustível coaxium, que foi apresentado pra gente em Han Solo, uma história Star Wars, e permitia também a viagem hiperespacial, sendo um combustível altamente poderoso e perigoso. Os Purrgils também foram importantes para muitos pontos da história galáctica e influenciaram também vários pilotos e naves durante essa trajetória. Por exemplo, a Corporação de Engenharia Corelliana criou uma nave chamada MPO 1400 Classe Purrgil, uma espécie de cruzador espacial. O clã San Tekka, responsável também por muita exploração acerca do hiperespaço no período da Velha República, tinha uma nave, inclusive, cujo nome era Purrgil's Dream, Sonho do Purrgil, e foi comprovado que os Jedi tinham em seus arquivos várias rotas mapeadas de viagens de Purrgils, inclusive rotas intergalácticas. A equipe dos espectros de Star Wars Rebels deu de cara com um coletivo de Purrgils quando eles estavam sendo prejudicados pela guilda mineradora ali na extração de Clozone 36. Ezra foi capaz de conectar-se com os Purrgils e de ajudá-los também, assim expulsando a guilda mineradora. Depois, um ano antes da Batalha de Yavin, Ezra conseguiu libertar Lothal graças à ajuda de um coletivo gigantesco de Purrgils
que ele convocou para então aprisionar ele e o Grão-Almirante Thrawn em locais desconhecidos. Eu chuto que no momento que o Ezra se conecta usando a força com os Purgils, ele deve ter pedido para os Purgils: tirem a gente daqui, levem a gente o mais longe possível. E aí o coletivo de Purgil fez o quê? Levou eles para outra galáxia, conforme a gente está acompanhando em Ahsoka. Os Purgils também foram avistados por Grogu, que estava com Din Djarin na rota hiperespacial na direção de Nevarro. Grogu viu os Purgils viajando pelo hiperespaço, ficou logo com medo e foi para os braços de seu papai, que estava tirando um cochilo durante a viagem. Agora essas criaturas vão ter um papel muito importante em Ahsoka, principalmente por conta do desaparecimento de Ezra Bridger e do Grão-Almirante Thrawn. Vimos que o coletivo de Purgils fica ali na órbita de Sithus e protegeu, de certa forma, né, talvez sem querer, Ahsoka e Sabine durante a fuga dos caças de Shin-Hati e Marrok. E agora a gente deve ver os Purgils nessa referência aí para a trajetória para outra galáxia, e assim a gente vê o que aconteceu de fato com Thrawn e com Ezra. E eu trago mais detalhes sobre isso no vídeo de cobertura de Ahsoka com a análise ponto a ponto do terceiro episódio, e se você quiser conhecer mais espécies de Star Wars, recomendo você assistir o vídeo sobre as espécies de Star Wars aqui no canal, curtir, se inscrever e que a força esteja sempre com você.